Vamos voltar agora ao hospital, onde o cantor Hungria está internado, com a repórter Ana Bianchini. Ana, como é que está a Hungria? Boa noite, Henrique, novamente para você, a todos que nos acompanham. A notícia de momento é boa, até mesmo para tranquilizar os fãs que estão em casa, viu, Henrique? Hoje, inclusive, me deparei com uma cena, cheguei aqui, duas criancinhas, fãs da Hungria, aos prantos, aqui na frente do hospital. E aí eu já conversei com elas para passar justamente todas as informações que os médicos passaram para a imprensa durante a coletiva e aproveitei para acalmar, né, os fãs que estavam aqui na porta. O que foi falado, então, durante essa coletiva de imprensa realizada aqui neste hospital particular? O Hungria, ele está evoluindo super bem, ele respondeu muito bem aos tratamentos que estão sendo usados nesse momento pela equipe médica. Ele respira sem a ajuda de aparelhos e já passou por 2 sessões de hemodiálise. Uma ontem e a outra hoje. E a expectativa, viu, Henrique, dos médicos é que essa tenha sido a última sessão de hemodiálise. Amanhã, se necessário, se houver necessidade, ele vai passar por uma 3ª sessão. Mas antes, né, os médicos vão realizar ali exames para ver se de fato vai ser ou não necessária outra sessão de diálise. Lembrando que o estado dele, ele só conseguiu ficar bem porque ele procurou atendimento médico rápido e imediatamente já iniciou o tratamento contra a intoxicação por metanol, com o uso de etanol. E durante a coletiva, os médicos falaram que ele tomou cerca de 180 ml de etanol e que esse produto foi diluído, inclusive, em um suco de morango. Ele teria tomado tudo isso em um prazo de 1 hora. E os médicos explicaram bem direitinho para a imprensa como é que funciona esse processo. No caso da Hungria, ele tomou esse etanol via oral, ou seja, misturado ali no suco. E o médico explicou que seria uma bebida alcoólica mesmo. A gente está falando de uma bebida destilada que eles usam em casos como este para cortar o efeito do metanol no organismo. Isso também pode ser feito de forma intravenosa, né, que seria ali pela veia, com o uso de agulhas. E para isso, eles usam o que é chamado de etanol farmacêutico, que inclusive tem aqui, Henrique, nesse hospital. Mas eles acabaram optando por ministrar esse etanol via oral na Hungria, justamente porque ele não estava em estado de coma. E aí, é uma regra aqui do hospital, que eles acabam seguindo, que em casos como esse, eles priorizam o tratamento via oral para deixar essa outra ampola do etanol farmacêutico disponível para outros pacientes que já chegam aqui, por exemplo, sem consciência e não conseguem, né, tomar via oral, não tem essa opção. Então, justamente, eles não ministraram o intravenoso na Hungria para deixar esse estoque aqui para outros pacientes, caso haja essa necessidade. Mas a notícia boa é que ele respondeu, está respondendo muito bem a todo o tratamento. Mas já é possível, Ana, informar a todo o público, aos fãs, uma possível alta já na semana que vem, não? É sim, Henrique. Os médicos estão otimistas, tá? Eles falaram hoje, durante a coletiva de imprensa, e só para explicar para vocês, participaram dessa coletiva o médico que acompanha a Hungria desde sempre, que é o Dr. Leandro, responsável pela saúde e pelo atendimento do cantor. Ele que foi acionado imediatamente pela família. O advogado da família da Hungria também esteve presente, o Dr. José, nessa coletiva de imprensa, e outros 2 médicos aqui deste hospital, o diretor e também o responsável pela logística da unidade. E lá eles passaram todas essas informações. E de acordo com eles, como a Hungria está reagindo muito bem, se ele continuar assim, ele pode receber alta no domingo ou já na segunda-feira. Mas essa é apenas uma expectativa, uma previsão. O que vai ser feito? Tanto no domingo e, se necessário, também na segunda, ele vai passar por novas avaliações, novos exames. E se o quadro estiver evoluindo da forma que está, aí sim, ele já vai poder
voltar para casa. E outra notícia que é boa, né? Assim que ele voltar para casa, o tratamento ele vai continuar, principalmente por meio da fisioterapia, que ele inclusive fez hoje mais cedo aqui no hospital, foi flagrado já no jardim realizando essa fisioterapia com o uso de sondas. Ele está com uma sonda no braço e também uma sonda no pescoço para receber diversos medicamentos que estão sendo ministrados pela equipe médica. E sobre essa possibilidade de alta, além disso, ele também realizou um exame de vista, porque lembra que ele relatou aquele sintoma de visão turva? A preocupação dos médicos era que ele pudesse ficar com algum tipo de sequela, mas ele realizou o exame, esse resultado já ficou pronto e a gente traz então essa outra notícia boa, que é, ele não teve a vista prejudicada, a visão prejudicada e não corre risco de ficar com nenhum tipo de sequela. Agora, Ana, eu acabo de receber aqui uma nota da Polícia Civil que fala dos exames feitos, não é, nas bebidas, né, ingeridas ou compradas, não é, pelo Hungria e os seus amigos. Mas existe também os exames feitos no hospital. O hospital ainda não confirmou realmente que ele bebeu metanol misturado com vodka, por exemplo, que dizem que foi o que ele comprou, não é? O hospital ainda não é? Também não, Henrique. O que acontece? Foi realizada, então, uma análise, né? Foi colhida esse material para análise. Parte desse material, ele foi analisado pela equipe do próprio hospital, que foi através do sangue, né? Tiraram sangue do Hungria. E outra parte desse material foi enviada para análise direta do Ministério da Saúde. Então, a gente tem duas análises sendo feitas nesse momento. Uma pelo hospital e uma pelo governo, digamos assim. E nenhum resultado ficou pronto. No caso do exame feito aqui no hospital, ele de fato apontou uma espécie de intoxicação ali no corpo do cantor, mas ainda assim esse exame não confirma que essa intoxicação foi causada por metanol. A gente está falando até o momento apenas de uma suspeita, mas os médicos deixaram bem claro durante a coletiva de imprensa, viu, Henrique, que todos os sintomas batem e batem muito e que por isso, desde o início, eles já optaram por entrar então com esse tratamento como se já fosse uma intoxicação por metanol, porque em um momento como esse, cada hora conta. E todos os sintomas relatados pela Hungria batiam, não só isso, como também o tempo de consumo dessa bebida. Olha, Ana, eu quero que você acompanhe ao meu lado, ao lado dessa nossa grande audiência, essa nota que recebo da Polícia Civil do Distrito Federal. Uma nota oficial sobre o caso Hungria. Diz assim: a Polícia Civil do DF informa que o Instituto de Criminalística emitiu às 18 horas desta sexta-feira o laudo de perícia criminal, exame físico-químico referente às análises laboratoriais realizadas em amostras de bebidas apresentadas por paciente recentemente atendido em hospital particular do Distrito Federal, bem como apreendidas em uma distribuidora de Vicente Pires e em uma rede de mercados de Águas Claras. De acordo com os peritos, não foi detectada a presença de metanol nas amostras analisadas. Os exames também apontaram que o teor de álcool anitro está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Outros exames periciais ainda serão realizados para verificar eventual falsificação de rótulos, contrarótulos, selos, lacres e do próprio líquido. Até o momento, não há qualquer confirmação de casos de intoxicação no Distrito Federal, decorrentes da ingestão de bebidas alcoólicas contendo metanol. As investigações prosseguem até a completa elucidação dos casos. Ou seja, é ainda uma grande suspeita e os médicos do DF estar onde está o cantor Hungria agiram preventivamente. Podemos afirmar assim, não é isso, Ana? É isso, Henrique. Eles agiram de forma preventiva.
preventiva. Lembrando que agora, com esse resultado, né, dessa perícia realizada pela Polícia Civil, fica ainda mais forte a teoria de que ele pode ter consumido essa bebida adulterada, não aqui no Distrito Federal, mas sim no estado de São Paulo. E vamos falar a respeito mais uma vez dessa teoria, porque ontem ela perdeu um pouco de força, mas hoje ela volta a ganhar força pelo tal motivo. Ele, Hungria, realizou um show no dia 28 de setembro em São Paulo. Esse show foi realizado em uma casa de festas, uma casa de shows lá da região. E a informação que a gente recebeu hoje na coletiva de imprensa, que foi passada por um dos médicos, Henrique, é que 2 pessoas estão internadas lá em São Paulo e a suspeita é de que elas tenham consumido bebida alcoólica justamente nessa casa de show onde Hungria se apresentou na noite do último domingo. Logo no dia seguinte, ele vem aqui para Brasília. E na quinta-feira, ele apresenta, então, os primeiros sintomas, já durante a madrugada. O que acontece? Quando a gente fala do consumo de metanol em bebidas alcoólicas, os médicos, eles passam um prazo aí de 12 a 72 horas para os efeitos começarem a ficar, de fato, intensos ali e para que o paciente perceba o que está acontecendo no corpo dele. E se a gente for levar ao pé da letra essa contagem, a gente vai ver que talvez a conta não bata muito. Mas presta atenção nessa teoria dos médicos e que de fato faz todo sentido. O que é usado para combater o efeito do metanol? O etanol, certo? Quando você mistura o metanol em uma bebida alcoólica, você está misturando o veneno e o antídoto. E isso pode acabar atrasando os reflexos desses sintomas no corpo humano. Porque naquele momento, se de fato isso aconteceu, considerando essa hipótese, o Hungria ele não consumiu apenas o metanol. Ele consumiu o metanol diluído em uma bebida alcoólica com uma alta porcentagem de etanol, que é o antídoto para o veneno metanol. Então, isso justificaria essa demora para ele começar a sentir os sintomas. Mas, então, essa casa de show em São Paulo está interditada e também está sendo investigada pela polícia de lá, justamente por causa das suspeitas. 2 pessoas já internadas após consumirem bebida alcoólica nessa mesma casa de show. Aninha, quero continuar conversando com você, mas agora ainda, claro, dentro desse assunto, mas deixando de lado um pouco a saúde e o tratamento oferecido à Hungria e tratando agora de toda a repercussão, né, desse caso que teve por todo o Brasil. Por todo o Brasil, a fiscalização aumenta, não é, em cima das distribuidoras de bebidas e não é diferente também aqui no Distrito Federal.